além das sanções que foram anunciadas nesta semana. Essa classificação do PCC como organização terrorista e a aplicação dessas medidas são vistas aí como parte de uma estratégia mais ampla do governo americano para enfrentar o crime organizado transnacional. Mas como é que esse movimento está sendo recebido lá em Washington? E há uma expectativa de novas sanções ou até de outras medidas contra pessoas e empresas suspeitas de ligação com a facção? Quem vai falar sobre esse cenário é o analista de política internacional Urian Fancelli. Urian, muito boa tarde. Uma preocupação constante e comum, a de que essa decisão do governo americano, essa sanção, a primeira que acontece depois que PCC e Comando Vermelho foram classificados como organizações terroristas, elas acabem atingindo empresas brasileiras que não necessariamente têm relação com o PCC e o Comando Vermelho. Como é que o governo dos Estados Unidos vê essa possibilidade ou ela, na verdade, não é aventada? Eles estão realmente apenas preocupados com essa ideia de sufocar as facções criminosas que agora eles consideram como organizações terroristas? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É muito difícil a gente descolar isso de outras medidas também que são tomadas pelo governo norte-americano com o objetivo de alcançar determinados resultados. E aí eu falo isso em diversas esferas diferentes, né? O que a gente vê são muitas decisões, muitas medidas, até certo ponto, talvez performáticas, acontecendo ao redor do mundo, não apenas em relação ao Brasil, até mesmo levando em conta essa guerra que acontece recentemente no Oriente Médio. É isso, é o governo norte-americano, ele tomando iniciativa de se envolver em outro país, com a justificativa de alcançar determinado objetivo e simplesmente aquele objetivo ele não é alcançado. Então, eu acho que tem esse elemento, tá, da análise e tem o elemento também de interferência na política brasileira, que é algo que a gente já tem observado ao longo dos últimos meses, desde que o Trump assume em janeiro do ano passado. Falo até de uma matéria que é publicada pela The Economist na semana passada, dizendo que a América Latina está sofrendo ali um efeito bastante dramático de trumpificação, com cada vez mais governos sendo eleitos em que existe um alinhamento com os Estados Unidos. Então, é impossível a gente descolar isso tudo que está acontecendo como uma maneira de fato, dos Estados Unidos de certa maneira, de tentarem forçar um alinhamento maior com o Brasil. E quando eu digo isso, eu não quero dizer apenas com o objetivo de fazer com que Flávio Bolsonaro seja reeleito, que ele seja eleito presidente em outubro. Pelo contrário, eu acho que a questão da Venezuela, né, a Delcy Rodrigues, que era vice do Nicolás Maduro, assumindo a presidência no lugar dele e deixando claro que ela está disposta a se alinhar com Washington, é um exemplo que mostra, basicamente, que o governo norte-americano, se houver até certo ponto ali uma submissão, que ele pode estar ok com tudo isso. Então, da perspectiva do Donald Trump hoje, eu acredito que, ou tendo Flávio como um governo alinhado aqui no Brasil, ou tendo um Lula que até certo ponto poderia ser manipulado, eu acho que essas duas possibilidades seriam bem-vindas do ponto de vista dos Estados Unidos. Interessante você citar esse processo de trumpificação, que de fato a gente tem falado sobre ele, né? Não com essa palavra, eu gostei muito da palavra, inclusive, mas não com esse tema. Mas enfim, o que me pergunto é se você acredita que decisões como essa atuais, né, que envolvem as sanções a brasileiros, a empresas brasileiras, elas fazem parte também desse processo de trumpificação, porque o argumento óbvio do governo americano é de que está combatendo o crime organizado, mas ao mesmo tempo há também uma certa ideia de influenciar a região, influenciar o país, e é tanto que se fala em soberania o tempo todo, de quanto o governo brasileiro tem que se preocupar, o próprio governo, como a gente trouxe agora, querendo, né, diminuir essa influência. Você acha que, de fato, passa também por esse processo de trumpificação? É uma medida que e não estou falando da minha própria cabeça, tá? Até levando em conta o que dizem os especialistas de segurança pública,
não faz o menor sentido, porque você não vai acabar com o PCC, não vai acabar com o Comando Vermelho, pelo contrário, você vai forçar esses grupos a tentarem buscar maneiras mais criativas de continuarem fazendo seus negócios, se financiando. Portanto, o objetivo central de acabar com essas organizações, ele simplesmente ele não vai acontecer, ele vai só forçar mais criatividade. E tem a ver também com aquela política performática norte-americana de tentar colocar essas organizações criminosas como inimigos a serem combatidos. Isso já foi feito também em outros países, não podemos descolar isso, como é o caso, por exemplo, do cartel de Sinaloa, no México, né? E a exemplo do que aconteceu lá, a gente viu consequências na prática acontecendo. É o caso, por exemplo, de instituições financeiras daqueles países, se eu não me engano, 2 ou 3, que acabaram sendo penalizadas e, com isso, não podendo sequer operar mais com dólar. Então, esse é um risco que passa a chegar a partir de agora no Brasil também. Essas medidas que a gente observou ao longo dos últimos dias, acredito que sejam os primeiros exemplos disso, né? Com pessoas já, empresas já sancionadas, mas o grande receio mesmo é que as sanções secundárias, ou seja, aquelas contra instituições financeiras brasileiras, contra bancos que que operam em dólar, elas passem a acontecer. Aí a gente já pode começar a falar de um efeito dominó sendo levado a cabo. Então, com o risco, inclusive, do Brasil ele ser avaliado internacionalmente pelas agências de risco como lugar arriscado para se investir. Então, é curioso, né, Rafael? A gente vê nesse momento do Flávio Bolsonaro, por exemplo, agora tentando fazer uma movimentação contra as tarifas, tentando enviar uma carta agora ao governo norte-americano pedindo para que essas tarifas não sejam impostas nesse momento, que elas sejam suspensas, adiadas, ao mesmo tempo em que ele tenta capitalizar em cima dessa classificação do Comando Vermelho e do PCC como organizações terroristas. Só que a grande sequela, a grande consequência é essa, é que você não vai ter apenas esses grupos sofrendo as consequências dessa classificação, mas toda a economia brasileira, porque até as empresas que nada têm a ver com isso, apenas por estarem aqui no Brasil, um país que ele pode ter a sua nota de risco rebaixada, elas vão sofrer essas consequências. Então, é como se, e aí até poderia usar essa expressão, é como se houvesse aí toda uma disposição em sacrificar toda uma economia de um país inteiro, todas as empresas de um país inteiro, em busca de algum tipo de dividendo eleitoral de curto prazo. Interessante você citar o Flávio Bolsonaro, porque realmente eu ia te questionar sobre esse